Queridos alunos, tudo bem? Professora Kátia está aqui para responder os exercícios, fazendo a correção da aula 5 desta semana, que foi de 15 a 19 de março, tá? Num primeiro momento, eu pedi para vocês, se vocês forem observar antes de começar a leitura das páginas 10 a 14, para vocês lerem os conteúdos, as explicações que foram colocadas na própria atividade. O que foi colocado na atividade? As linguagens informal e a linguagem formal. A linguagem informal é chamada de linguagem coloquial, tá? O que significa? Aquela linguagem que não se preocupa com regras, com elegância, né? Você pode ter gíria ou não nessa linguagem. Olha esse exemplo aqui, a gente está cansado. E aí, como você anda? E temos, por outro lado, a linguagem formal, que é aquela linguagem elegante, que obedece uma série de regrinhas gramaticais, que é uma linguagem cuidadosa, organizada, aquela que a gente usa, por exemplo, para procurar um emprego. Não posso procurar um emprego e usar uma linguagem o quê? Informal. Eu tenho que chegar e usar uma linguagem elegante, cuidadosa, como, por exemplo, aqui, nós estamos cansados. Olá, como você está? Ó, e aí, como você anda? Olá, como você está? A gente está cansado. Nós estamos cansados. Vocês viram como estava na linguagem informal? Passando para a linguagem formal como ficou. E o que tem a ver, né, com os textos dessas páginas que eu falei? Lá está aparecendo o texto, né, um gênero textual, um tipo de texto que é chamado ECA. É uma lei que dá direitos às crianças e aos adolescentes. E, se vocês separarem, o que mais aparece de linguagem lá é linguagem informal ou linguagem formal? É linguagem formal, linguagem elegante, cuidadosa. E lembrando aquela outra linguagem que a gente estudou esses dias, que foi a linguagem conotativa e denotativa, no ECA, nessa lei, o que mais aparece lá, o que vai mais aparecer, logicamente, é a linguagem denotativa também, aquela linguagem que não pode brincar com as palavras. Então, vocês já viram, pensando aqui, esse tipo de texto que é a lei, o ECA, no caso, vira um texto poético, estão vendo a tirinha em quadrinhos aqui, né? Se vocês forem analisar, olha aqui, né? Eu disse à mamãe que é uma barbaridade fechar você assim. E falei para ela da liberdade individual e da Declaração dos Direitos Humanos. Falei mesmo, mas parece que tudo isso não tem nada a ver com comer a terra dos vasos, Guilherme. Então tá falando aqui, no começo ela tá falando, né, com essa criança sobre os direitos, né, que aparece também no ECA, e se vocês olharem o poema lá da página 14 a 15, também fala disso. Então, o que os três textos têm em comum, né, que eu estou perguntando aqui na número 2? É o direito da criança. E os verbos? Quais são os verbos dessa tirinha? Ó, eu tenho disse, eu tenho eu tenho fechar, falei, tem outro aqui, falei aqui de novo, parece, tem, ver, comer e só. Mas, não é só os que terminam em ar, ele, ir? Não, é só vocês conjugarem. Eu sou, tu és, ele é. Eu disse, tu disses, ele disse, né? Ele vai fechar. Eu falei, tu falaste, ele falou. Eu pareço, tu pareces, ele parece. Eu tenho, tu tens, ele tem. E assim vai. É só conjugar que vocês vão perceber que é um verbo que vai indicar ação, estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza. Tudo isso está na explicação lá que a professora Kátia colocou no formulário, ok? E nessa oração aqui da lei, lá do ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Essa oração está na linguagem formal, que é aquela linguagem elegante, ou linguagem informal, que é aquela que tem gírias, ou que fala bem descuidadoso, né? É linguagem formal, linguagem elegante. Ok, meus gatinhos? Então, corrijam com caneta vermelha, façam no caderno, mandem para a professora Kátia, no e-mail dela, que vocês ganharão pontinhos, ou no Google Sala de Aula também, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.